Então, esse estudo a gente vai seguir um pouco como a gente faz no SEB, né? Então, a gente vai fazer as preces iniciais, fazer uns minutos de silêncio. A gente começa o estudo, dedica no fim um abraço. Mas a ideia é que seja um estudo, não uma palestra, né? Então, eu mandei um material de base para a gente ir lendo juntos aqui, mas a gente tem pessoas que estão chegando, pessoas que estão faz um tempão. A gente tem muitas pessoas em pontos diferentes, né? Então a gente vai fazer de conta que a gente está começando do zero. Significa que as pessoas que estão chegando, elas fazem qualquer pergunta que quiser, desde que quem era o Buda até o que quiser, né? Porque a gente vai estudar junto mesmo, a gente não vai. Tá todo mundo travado. Será que sou eu que estou travada? Aldrey, tá me ouvindo? Eu tô. Será que eu estou travada? Acho que tá, Gê. Ai, que droga. Aqui tá legal. Tá todo mundo ouvindo? Tá bom, então. Agora tá. Então a gente vai fazendo assim, tá bom? Mas a gente vai começar com as preces, eu vou desativar o som de todo mundo. Eu vou compartilhar aqui para quem não tiver aí na mão, embora eu tenha mandado por e-mail. Então a gente faz a prece das 7 linhas, uma vez em português, 2 vezes em tibetano, e a prece refúgio bodhicitta. A gente faz uns minutinhos de silêncio. Tá bom? Então. Hum. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakines. Enquanto pratica os seguintes seus passos, rogo que se aproximem para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Om Orjem Uji Nujansan Pema Gesar Dumpola Yatsen Chogi Yodrunye Pema June Jesudra Gordu Kadro Mampekor Chechi Jesudadruchi Jinje Lapche Jeksu So Guru Pema Siddhi Om Orjen Uji Nujan San Pema Gesar Dumpola Yatsen Chogi Yodrunye Pema June Jesudra Kordu Kadro Mampekor Chechi Jesu Dadruchi Jinje Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Pentir Sanje Druparso Sanje Chodam Sochi Chonam La Jancho Adu Dagni Chapsuchi Nagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Pentir Sanje Druparso. Então agora a gente faz uns minutos de refúgio,
ó, os minutos de silêncio, de refúgio, né? No silêncio. E a gente, sem nenhuma instrução, assim, a gente sem nenhuma condução, a gente só começa trazendo a consciência para o corpo, e daí relaxando completamente as tensões do corpo, e daí relaxando as tensões da mente, né? Imagina que quando a mente está completamente solta, sem tensões, a gente não fica aprisionado em nenhuma bolha, em nenhum conteúdo que a mente possa trazer, né? A gente acalma a mente, ainda que ela esteja produzindo, fazendo suas coisas, né? Produzindo os pensamentos que ela tiver que produzir, trazendo de volta as memórias que ela tiver que trazer, mas a gente não se fixa nelas, né? A gente deixa aquilo passar, como se fosse nuvem passando no céu, assim, né? E a gente relaxa, procura descansar numa posição relaxada, né? De corpo e de mente, sem se apegar a nada que atravesse o espaço da mente. E a gente pode se apoiar um pouquinho na respiração. Não se agarrar nas sensações da respiração, só deixar a respiração ali como um apoio, mas um propósito maior de relaxar o corpo e a mente. Então, eu vou tocar um sininho aqui pra gente. E a gente, então, descansa.
vamos lá, chuchus. Vamos começar essa história aqui. Bom, então, encontro passado, 15 dias atrás, a gente começou conversando um pouquinho, assim, né, sobre como que seriam esses nossos encontros, o que a gente ia estudar. E daí, a gente começou dizendo, assim, que esses ensinamentos do Lama, ele apresenta esses ensinamentos dos 14 conselhos, né, não como um ensinamento inicial, significando que a gente deve, em algum grau, já ter entendido que precisa praticar, pelo menos, né? Ainda que a gente não tenha praticado muito, né? Mas a gente precisaria, em algum grau, ter uma convicção de que tem um caminho para ser seguido, né? E que o Dharma do Buda, para nós, é esse caminho, né? Então, ainda que a gente não tenha avançado, né? Porque não é o caso de a gente desanimar, né? Começar, nossa, será que é para mim? Será que não é? Mas o que o Lama diz logo de saída, quando ele começa a apresentar os 14 conselhos, é que os 14 conselhos, eles não fazem sentido no senso comum, né? Eles fazem sentido dentro da visão de um caminho, né? Ele começa procurando estabelecer uma visão, né? Então, não faz sentido se a gente está completamente envolvido com sansara, se divertindo, achando que é isso mesmo, né? E não quer, e não imagina que não tem nenhum tipo de conexão com o caminho. Então, os 14 conselhos, eles não fazem sentido nesse contexto, né? Eles fazem sentido no contexto do caminho. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando o Lama apresentou os 14 conselhos aqui em São Paulo, no ano passado, não, em abril desse ano, né? Ele começou apresentando exatamente desse jeito, que era um ensinamento para quem já estava no caminho e especialmente para quem não está em retiro. Então, assim, para quem está com medo da confusão, tipo nós. Aqui que eu saiba, ninguém está em retiro. Aqui dessas carinhas que eu estou vendo aqui, ninguém está em retiro, né? Então, é mais ou menos para pessoas como nós, assim, então, no meio da confusão. Aí ele até lembra, assim, ele falou assim, o Buda, né? Quando ele foi para o retiro, ele saiu do palácio, foi, né, se retirou. Mas quando ele achou que ele podia mesmo atingir a iluminação, quem que ele chamou? Ele chamou confusão. Ele falou, Mara, vem em mim. Vem em mim que agora eu vou resolver essa parada, né? Ele chamou o criador da confusão, Mara, né? A gente nem, eu falando no retiro, a gente nem precisa chamar, a gente já está no meio da confusão, né? Então, esse ensinamento, esses conselhos do Lama são para nós, né? Que estão aqui numa sexta-feira, quer dizer, aqui, nesse nosso grupo, todo mundo está elegível, vamos dizer assim, para esse estudo, né? Porque a gente está aqui plena sexta-feira à noite. Eu não sei onde vocês estão, mas São Paulo está uma noite mais ou menos agradável, né? E estamos nós aqui, né? Então, não é à toa, né? E a gente já andou um pouquinho. E a gente está no meio da confusão também, que eu sei, né? Tá todo mundo. Então, é pra gente mesmo esse ensinamento, né? Então, o Lama vai começar apresentando os 14 conselhos já do jeito dele, assim. O Lama, ele tem um método que é assim, antigamente ele falava isso pra gente, ele atira a gente lá no topo do pau de sebo. Queria pegar um gato, atirar o gato no topo do pau de sebo. Aí o gato chega lá, e aí vai escorregando, se segura onde der, né? Mas ele atira lá no topo, né? E ali a gente vai escorregando, né? Mas ele atira no topo. Então ele começa já no topo, né? Ele já começa falando para a gente contemplar a coemergência, ou a originação dependente, né? Para a gente enxergar como as coisas são. Só isso, né? Esse é o primeiro conselho, né? Mas é fantástico, assim, porque ele começa apresentando a visão, né? Ele já pressupõe que a gente já praticou um pouco de shamatha, a gente consegue minimamente não sair correndo atrás, que a gente não está lá no meio do furacão, o tempo todo se rolando lá com o furacão. Ele imagina que a gente minimamente já praticou um pouquinho, que a gente pelo menos já notou que existe um mundo interno, né? Já desconfia
que o mundo interno interfere na forma como a gente vê o mundo. Ele pressupõe isso, né? Então, o primeiro conselho é assim: aprofunde sempre a compreensão e a observação da originação dependente e da luminosidade da mente, né? Faça isso harmonizado ao Prajna Paramita. Medita em meio à natureza. Então, assim, o primeiro conselho já é Prajna Paramita, né? Já é assim, vamos desenvolver a lucidez no meio das aparências, que é onde a gente está. Então, a gente não começa, o primeiro conselho, olha, você contemple o sofrimento, não sei, ele não começa por aí, já começa lá no topo. Então, hoje, a gente vai... O que eu fiz? O que eu pensei da gente fazer? Vamos falar um pouco como que eu tô pensando da gente fazer, seguir os nossos estudos, assim, né? O que eu fiz? Eu mandei para vocês esse arquivo aqui dos 14 conselhos para quem quer andar rápido. Não sei se é o caso de vocês, mas eu estou super afim de andar rápido. Mandei essa compilação, né? Isso é uma compilação que a Estela Santin fez, né? De vários ensinamentos do Lama sobre os 14 conselhos. Mas tem muitas coisas além disso, né? Então, eu vou mandar para vocês, na sequência aqui, um documento que eu chamei assim, de referências adicionais. Eu vou colocar conselho por conselho, referências adicionais. A primeira referência adicional é o retiro que o Lama deu em abril desse ano, aqui em São Paulo, né? Então, vou mandar para vocês o link do retiro e uma transcrição que a minha irmã fez de todo o tempo do retiro, que o Lama explica o primeiro conselho, que é quase o primeiro vídeo, é quase um período inteiro do retiro, né? Depois eu vou mandar, eu mandei também um link para o retiro de inverno de 2019, que o Lama explica a originação dependente. E tem todo um trecho aqui que a gente vai olhar também na sequência. Depois tem um trecho também no retiro de verão desse ano também, que ele fala do Sutra do Coração, do roteiro de 8 pontos do Prajna Paramita. Vou mandar para vocês também um link de uma palestra que o Marcelo Nicolodi deu aqui no CEP São Paulo em 2012, eu acho, mas que é assim, como praticar a Prajna Paramita no SEB. Assim, é uma coisa super Marcelo Nicolodi, assim, super estruturadinha, bem explicadinha, muito, muito maravilhosa, assim. E também um link de um estudo sobre Prajna Paramita que o Gustavo Gitti deu em Campinas. Então, tem vários tutorados do Gustavo Gitti nesse grupo, então vocês pode ser que vocês gostem também do jeito que o Gustavo explica, né? Então é isso. A ideia é que a gente leia juntos, né? Esse material base, discuta qualquer coisa que a gente precisar discutir, né? E que daí, daqui até o nosso próximo encontro, todo mundo tenha tempo de ver esse material adicional que eu vou mandar para vocês, que eu vou, né, apontar para vocês, dessa infinidade de ensinamentos do Lama, onde ele trata especificamente desse tema, né? Da coemergência, da originação dependente, né? E que a gente vá entendendo isso e contemplando isso na vida, que é esse o ponto, né? Não é a gente compreender teoricamente. Beleza, por enquanto? Todo mundo feliz? Qualquer instante, vocês abram o áudio aí e grita. Que a gente conversa. É uma conversa, não é? Vou deixar até aberto aqui todo mundo, pra gente entender que tá todo mundo, que não tô só eu aqui falando. Embora eu fale muito, que eu sei. Mas, vamos começar então. Eu vou lendo devagar, assim, na medida que eu conseguir ler devagar, e a gente vai parando em coisas que eu imaginar ou coisas que vocês queiram parar. Tá bom? Então, esse primeiro conselho, o Lama começa assim. Se a gente quiser andar rápido, a gente precisaria pegar o que está acontecendo à nossa volta e olhar com o olho de originação dependente. Porque a chave da compreensão mais profunda, Lundrup, eu já começo uns nomes meio assim, a compreensão de como a coisa aparece é a originação dependente. Então, a gente tem uma série de ensinamentos disponíveis para nós, mas se a gente quiser atravessar, assim, diretamente a confusão, a gente precisaria desenvolver esse olho que vê a originação dependente. E o que raios viria a ser a originação dependente, né? Esse é o tema do nosso de hoje,
né? O que que é, né? Daí a gente vai seguindo e a gente vai entender no final. No final desse encontro aqui, a gente vai ter, se tudo correr bem, um pouquinho de clareza sobre o que vem a ser isso, né? Então vamos seguindo. Por que a originação dependente é importante? Porque olha só o que é a originação dependente, né? Porque eu pego coisas que não são e faço surgir outras coisas que também não são. Então, olha só. Por exemplo, tijolo é barro, certo? Todo mundo sabe que tijolo é barro, né? Mas eu não vejo mais o barro, eu vejo o tijolo. A gente pega um pedaço, um pouco de barro, num formato mais ou menos assim, bota tudo junto, seca, a gente não vê mais barro, a gente só vê o tijolo. Aí, se a gente começa a botar um tijolo em cima do outro, arrumadinho, retinho, sei lá, daqui a pouco a gente não vê mais tijolo, a gente vê parede, né? Então, esse surgimento que vai acontecendo a partir de coisas que não são e se transforma em outras coisas que também não são, né? Por que o Lama fala que não são e se transforma em outras coisas que não são também? Porque não tem nenhuma coisa que é absolutamente a base, nem outra coisa que é absolutamente o produto, né? Então, olha só. Eu não junto mais barro para fazer parede, eu junto tijolo para fazer parede. É assim, eu pego uma coisa que não é tijolo e faço outra coisa que também não é parede. Pois se eu faço uma pilha de tijolo, tem uma hora que eu chamo aquilo de parede, a gente não chama mais de tijolo. Isso é um tipo, é uma forma de dependência, de originação dependente. No caminho do meio, na filosofia do caminho do meio, se estuda 3 formas de dependência, 3 aspectos de dependência. Uma é essa de designação. Eu junto tijolo, daqui a pouco eu não chamo mais de pilha de tijolo, eu chamo de parede. Mas que hora que eu chamo de parede? Em que momento exatamente surge a parede, né, propriamente? Então, outro exemplo, por exemplo, né, que o Alan Wallace dá sempre esse exemplo. Ele fala assim, vamos supor que você tem uma casa. Ele conta essa história, né, de uma pessoa que tinha uma casa, aí a casa pegou fogo, né? Aí a pessoa, ela chega num lugar que tinha só cinza, né? E fala assim, olha aqui, a minha casa incendiada. Quer dizer, ela ainda vê a casa, só que agora é incendiada, quer dizer, só cinzas, né? Que hora que aquilo vai deixar de ser casa? Ou quando a gente monta alguma coisa, que hora que a gente fala agora é tal coisa, né? E a resposta é quando a gente diz que é. Então, por exemplo, quando é que surge a parede? É quando eu olho para lá e falo parede. É aí que surgiu a parede. Vocês entendem isso? Tem uma hora que uma flor começa a brotar, por exemplo, né? Tem um brotinho, um botão, aí brota uma flor. Que horas que aquele botão deixou de ser botão e começou a ser flor, né? Quando a gente diz só, olha uma flor, quer dizer, que a gente diz que a gente vê, né? Surge a flor, a gente não vê mais o botão, a gente vê a flor, né? É o poder da designação. Então, esse é um mistério, assim, é isso que o Lama está convidando a gente para ver, né? E é muito interessante, assim, isso, porque a gente vai vendo que tem muitas camadas, como o Lama vai dizer, né? Tem muitas camadas de coisas que não são, se transformando em outras coisas que também não são, né? A gente pode ficar se perguntando, mas peraí, então o que é? Então vamos com calma, já chegar nesse ponto, assim, né? Mas olha só, por que ele fala também que a parede não é, né? Porque daqui a pouco essa parede, ela vai virar um templo, como ele vai dizer aqui na sequência, né? Então, eu faço uma pilha de tijolo e tem uma hora que eu chamo aquilo de parede. Por um tempo, eu só não chamo a pilha de tijolo de parede, que é o aspecto de designação teórico, mas depois de ter um momento em que eu vejo a parede. E a partir do momento que a gente vê a parede, a gente não vê mais o tijolo, sabe? É como se uma realidade se sobrepusesse a outra, que vai se sobrepor a outra, que vai se sobrepor a outra. E a gente tá emaranhado dessas milhares de sobreposições, dessas infinitas sobreposições, né? Então tem uma coisa mágica, que é a transição do tijolo para a parede, né? Então, Lundrup é um pouco isso, é a luminosidade da mente que não vê mais tijolo, que vê parede. Deixa eu contar uma experiência pessoal, que é muito clara, embora na época eu não tivesse essa menor noção das coisas, né? Mas eu tinha um colega de faculdade, no primeiro ano, que eu achava ele muito divertido, assim, que cara legal, bonito, né? Conheci na fila da matrícula, assim,
Nossa, que bonito, até careca ele é bonito, imagina quando cresceu o cabelo, né? Pensei comigo, né? Nossa, cara é bonito. Aí passou o primeiro ano de faculdade, a gente era amigo, assim, mas não se via muito, não tinha muita... Nas férias do primeiro para o segundo ano, não sei bem o que me aconteceu, mas eu me apaixonei por aquele colega do primeiro ano. Do nada! De repente, não era mais o colega do primeiro ano. Era um ser extraordinário. Tão extraordinário que eu casei com ele depois de muitos anos. Mas era assim, teve um momento que ele era um colega de faculdade e dali um pouquinho virou namorado. E eu confesso que eu parti pra cima, assim. Não sei o que me aconteceu, eu vi o namorado, assim, que eu queria muito, né? E pronto. Aí, depois de muitos anos, eu acabei me separei. Então, assim, o que é que... Vocês já devem ter tido esse tipo de experiência que é marcante, assim. Que era uma coisa, daqui a pouco vocês começaram a ver outra coisa. E daqui a pouco também parou, deixou de ser, né? O que é isso, né? O que é essa... como que a nossa mente faz isso? Como é que, de repente, a gente começa a ver uma coisa que parecia que não estava ali, mas estava ali, né? Tinha uma base que era a mesma base, era o mesmo homem, assim. Mas, de repente, era um amigo de faculdade, de repente, era um namorado. A mesma pessoa. Não é que ele veio fazer uma... se declarou. Não foi isso que aconteceu no meu caso. Eu simplesmente comecei a achar que era um namorado que eu queria ter. Esse foi um exemplo muito marcante, mas na época, não tinha a menor ideia que era Lundrup, né? Que era a luminosidade da minha mente. Não tinha a menor ideia. Essa tragédia da nossa vida, a gente não tem a menor ideia, né? Nós precisaríamos observar isso. Isso é originação dependente. Eu pego várias coisas, como tijolos, e eu vejo outra coisa que não é mais tijolo, é parede. Do mesmo modo que eu pego barro e vejo outra coisa que não é barro, é tijolo. Do mesmo modo, quando eu pego barro e vejo um pote ou um Buda, mas eu não peguei nada que não fosse barro. Do mesmo modo, eu não peguei nada que não fosse barro, mas agora eu vejo tijolo. E quando medimos os tijolos em centímetros ou metros, não estamos mais vendo o barro. Da mesma forma, juntamos vários tijolos e perguntamos quanto é que deu a parede. Quanto custou essa parede? É importante ver que a parede é outra coisa. Depois eu faço as 4 paredes e porque eu faço um buraco na parede, eu chamo aquilo de porta. Um buraco na parede, um pedaço que não tem parede, mas nós vemos uma porta. Não é só designação, não é só que eu chamo de porta. Aquilo é uma porta, eu passo por aquela porta, né? É um pedaço que não tem parede, mas nós vemos uma porta. Eu vejo a porta e atravesso a porta. Da mesma forma, pegamos isso e chamamos de templo. Eu estava no templo, né? Eu estava dando esse ensinamento. Então, a gente pega um monte de parede. No templo de Viamão, a gente pode olhar para aquilo e falar, isso aqui é um templo. Com certeza é um templo, né? Claro que é um templo, tudo pintado de vinho, e com aquelas figuras maravilhosas, a vida do Buda, e a roda da vida, e um monte de tanca maravilhosa, um altar sensacional. De falar, isso aqui é um templo. Mas e quando a gente monta um templo dentro de uma sala de hotel, que nem aconteceu no fim de semana passado? A gente pendura umas tancas ali e aquilo virar um templo. Todo mundo tira o sapato, todo mundo faz prostração pro lama. Aquilo é um templo igual, a gente tá recebendo ensinamento lá dentro, né? É super sutil. Então, o que o Lama está convidando a gente para fazer aqui é observar esse aspecto sutil da nossa experiência. A gente responde e a nossa energia se move pelo aspecto sutil, não é pelo aspecto concreto, né? A Audrey perguntou, a Valma primeiro perguntou, ou quando uma função e botou um ponto de interrogação. Não entendi, Valminha. Você consegue falar aí? Soltar teu som. Fala, querida. Pode falar. Posso falar? Pode. Não, então, você estava falando me deu uma tosse agora, da designação. Uhum. Eu falei que a gente cria uma função para aquela coisa, né? Ah, sim. Claro, né? Porque a gente designa, por exemplo, as pessoas, inclusive, né? A gente designa namorado, aí aquele pobre coitado, ele precisa funcionar como um namorado, né? Então tem toda uma... O Lama vai falar muitas vezes de tricô, né? Ele pega sempre a Miki, que faz tricô durante os retiros. Tem sempre uma pessoa que está fazendo tricô durante os retiros do Lama, né? Ele fala que é um tricô. Então a gente faz uma primeira laçada e aí surge uma base. Depois a gente faz outra laçada, outra base, outra laçada.
Então, essas laçadas, elas são tem várias formas essas laçadas, né? Elas são de função que a gente atribui para aquilo, né? A gente vai revestindo as coisas, né? De outros aspectos ou de funções, a gente vai esperando que aquilo se comporte daquele jeito, né? Porque a gente já construiu, já passou uma primeira mão de tinta, vamos dizer assim, né? Que assim, por exemplo, uma pessoa que eu acho mais... o Lama usa essas vezes, ele vai falar de namorado também daqui a pouco. Mas a gente dá essa primeira mão de tinta, fala, bom, namorado. Aí, porque é namorado, aí blá, 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 segunda mão de tinta. Blá, várias mãos, a gente nunca mais enxerga, no meu caso, nunca mais enxerga o colega de faculdade, né? A gente vai vindo as camadas. Mas elas vão, e o ponto que a Alder está falando aqui, saber cognitivamente da existência da luminosidade também não muda muito, porque assim, não é só cognitiva a coisa, né? A nossa energia se move por causa do que a gente está vendo, né? Não é por causa da parede, assim, não é por causa das 4 paredes com tanca pendurada, é por causa do que a gente vê ali, né? Se a gente vê um templo, brota devoção, ninguém se comporta de um jeito estranho lá dentro, mas porque brota uma energia daquilo que a gente vê, nossa energia se move daquele jeito, né? Quando a gente vê um namorado, então, não precisa nem explicar muito, mas tem um movimento de energia, né? Vamos seguindo que o Loma vai explicar, ele vai falar disso mais pra frente, né? Da mesma forma, pegamos isso e chamamos de templo. Portanto, em cada um desses níveis, tem aquilo que é Lundrup, que é uma natural, espontânea manifestação de outra coisa sem base. Logo, a forma fora budista... logo, o fora budista, fora de namorada, é assim, eu vi você como uma princesa e agora eu não vejo mais. Brotou a princesa e desbrotou a princesa. I'm sorry. Não vejo mais, a princesa sumiu, né? Nós vemos aquilo e agora não vemos mais. É assim. Se formos conscientes, se na época que eu vi o namorado surgindo lá, se eu tivesse lucidez naquele tempo, eu falava, uau, originação dependente. Mas não tinha, né? Eu pego paredes que não são paredes, construídas de tijolos que não são tijolos, feitos de barro que não são barro, com água que não é água. Não é no fundo, né? E usando o exemplo do tijolo que a gente entende claramente, né? Mas o ponto daí é a gente pegar essa visão, né, que o Lama está apresentando pra gente, a gente vê em tudo aqui na nossa vida, né? Tudo, em todos os lugares da nossa vida, assim. Em cada um desses níveis eu tenho um olho que vê de um certo jeito. Nós olhamos para a água de um certo jeito, os animais olham de outro jeito, os deuses olham de outro jeito, os seres famintos olham de outro jeito, os semideuses de outro jeito e os infernos de outro jeito. A mesma coisa. A mesma água, né? Tem uma descrição clássica disso daí, né? A gente olha como água que quer tomar, né? Os seres famintos olham como água também, mas eles não conseguem tomar porque não passa pela garganta. Os seres dos infernos, aquilo parece água, eles morrem de sede, mas quando eles tomam, vira fogo, queima a garganta deles, né? Os deuses veem como ambrosia, né? Então, a mesma água, né? Mas o olho que vê é um outro olho. Então, aquilo vai se transformando, né? Em cada um desses níveis, blá, blá. Assim, nós pegamos aquilo que não é e fazemos outra coisa. Pegamos aquelas outras coisas que não são e fazemos outra coisa. Mas em cada nível tem uma construção livre e uma operação. Esse que é o X. Então, perguntamos, o que é que sustenta aquilo que não é como sendo algo que é? Como é que a gente vê um namorado e aquilo parece que existe, né? Como é que a gente entra numa sala de hotel e vê o templo e fica emocionado de ver o templo? Quem sustenta isso que não é a luminosidade da mente. Essa é a substância do mundo das aparências. Então a gente precisa contemplar isso, né? Como é que... E tem várias formas de fazer isso, né? Isso tem um impacto violento, assim, porque a forma como a gente vê as coisas, né? Elas dependem de referenciais que são nossos, né? De
operações anteriores da nossa própria mente, né? E daí dá para logo entender que cada ser humano, não precisa ser de outro animal, obviamente, né? Mas outro ser humano vai olhar para as mesmas coisas com outros referenciais e vai brotar uma outra coisa. E a energia vai se mover de outro jeito. Então, coisas que são muito atraentes para mim, podem não ser para qualquer um de vocês, ou brotar até aversão para alguém, né? Mas a gente não entende isso. Quanto menos a gente entende isso, mais sofrimento a gente vai sentir. E menos a gente vai conseguir entender os outros seres, né? Quando a gente não entende que o mundo que a gente está vendo, ele é construído dessa maneira, né? Dessa maneira que eu explicou do tijolo aqui, né? E que isso se faz... A gente pode pensar assim, mas por que eu vejo templo e o outro não vê, né? Por que eu entro lá, eu que tenho... Então, né? Eu que sou budista, por que eu entro ali, vejo templo e outra pessoa não vê? Tem um exemplo que o Lama Santen conta, lá do templo de Viamão. A gente tem um templo de Viamão, como é um templo de verdade, assim, né? Bem parecido com os templos Vajrayana tradicionais, tem as mesinhas de praticantes. Então, as mesinhas são umas mesinhas de madeira dessa altura mais ou menos assim, às vezes bonitinha, com pinturas de símbolos sagrados e tal. E a gente coloca essa dana lá em cima, né? Não coloca nada que não seja de prática. E a gente não pula aqui, tem todo um cuidado com as mesinhas de prática, né? É um lugar importante, assim, né? Que a gente cuida, assim, a gente não coloca qualquer coisa lá em cima, a gente não toma cuidado com aquilo, né? Porque é um lugar de prática. Aí o Lama Santen disse que foram umas freiras visitar o templo de Viamão uma vez. E aí falaram para as freiras, não tinha ninguém no templo, né? Elas entraram no templo sozinhas, assim. Porque alguém falou assim, vocês podem ir para lá, podem entrar no templo, fiquem à vontade ali que o Lama já vem. Aí as freiras entraram, diga o que elas fizeram? Sentaram na mesinha, né? Aí quando o Lama entrou, elas estavam sentadas nas mesinhas, né? Claro, parecia para elas um banquinho, né? Então, o que faz com que a gente veja a mesinha e cai desmaiada quando vê uma freira sentada em cima da mesinha e a freira vê o banquinho, né? O que faz? O que faz isso acontecer, né? Lógico que são os referenciais que cada um de nós usa. Isso para tudo na vida. Para tudo na vida. É esse o convite do Lama aqui, né? E o que faz isso o que faz com que que a coisa seja assim, para nós seja um banquinho de prática, né? Aquilo surge como uma mesinha de prática, é a luminosidade da nossa mente. A gente pega uma madeira, que não é madeira, que era árvore, que não era árvore, e pode ir para trás quanto a gente quiser, até poeira de estrela, se a gente quiser, né? A gente vai andando para trás, poeira de estrela. Ou então a gente pega madeira, põe de um certo jeitinho, de certo tamanho, pinta de cor de vinho, aquilo, puf, daqui a pouco não é mais madeira pintada de cor de vinho, é mesinha de meditação, né? E assim com tudo na vida. E o que faz isso surgir, a hora que a gente fala, uau, mesinha de meditação, é a luminosidade da mente. Essa substância do mundo das aparências. Como é que tá por enquanto? Tá indo? É super bom a gente ver esses exemplos mais simples, assim, que o Lama dá, né? E a gente pode ser que a gente tenha dificuldade depois de passar para exemplos mais difíceis. Tudo bem, tijolo e parede eu entendo, mas ex-marido não entendo, ex-mulher não entendo. Pode ser que as coisas vão ficando complicadas, né? Ou coisas que a gente sofre muito, tipo, meu trabalho ou minha conta para pagar, eu não entendo. Mas filho, Daniela, filho, então a gente não entende, mas a gente vai precisar entender, né? Entender não significa abandonar, viu, Dani? Você não precisa nunca abandonar seus filhos, mas assim, entender que é esse processo que está operando, né? Você olha e fala, meu filho. E a gente olha e fala, que graça. Mas você olha e fala, meu filho. Move toda uma energia diferente, né? É a mesma coisa, assim. Então, a originação dependente, ela é inseparável da noção de luminosidade. Então, esses termos são importantes, assim, para a gente entender, né? Porque o Lama vai falar o tempo todo disso. Então, luminosidade é a substância que faz os tijolos virarem templo. Ou que faz os meninos com uma barba meio torta virarem namorados, como é o meu caso, por exemplo. As meninas rebeldes virarem paixões.
fotografias, ou seja, papel e toner, virarem alguma coisa que você enquadra e pendura em algum lugar. E cada vez que você olha e fala... Não sei se vocês conseguem ver, mas ali atrás de mim tem um quadro do Klimt, né? E além de eu gostar muito do Klimt, né, da forma que ele pinta, dos quadros dele, para mim, aquela é uma imagem de tara. Então, assim, eu olho para aquele quadro da mãe com o bebê, assim, eu vejo uma expressão de tara, do Buda feminino, né? Então, possivelmente não é muita gente que olha para aquele quadro e vê uma imagem de tara, né? Mas eu vejo. Então, eu comprei aquele quadro e pum, tá ali como uma imagem de tara, né? Mas o que é aquilo? Não é nada, é papel e tinta em cima, né? Nem isso é também, se a gente for indo para trás, né? Mas como é que eu olho para aquilo, vejo tara, aí eu lembro, tara, proteção contra os medos. E como é que isso tudo surge, né? Como é que a gente olha um quadro assim e surge uma emoção, uma sensação de proteção que emociona, né? De um ser que protege, pega você no colo e você adormece tranquilamente ali, né? Como é que isso... É a luminosidade que faz isso. É esse aspecto que o Lama está apontando. E aí a gente já vai entender por que é que o Lama fala tanto disso. O Márcio fala assim, frase que marcou no Retiro de São Paulo, a originação dependente é o jardim da luminosidade da mente. Lama Santo em poeta. É o jardim da luminosidade da mente. Porque imagina, tem ali... coisas que não são as coisas que a gente por vir vê, né? Que florescem, assim, que brotam da luminosidade da mente. É um jardim. Mas não é que a gente fica brava, a gente tem raiva, a gente quer mudar, a gente quer lutar contra, a gente... né? Brota todo tipo de aflição quando a gente olha para isso. Porque a gente não vê o processo acontecendo, né? A gente não vê. A gente não sabe como lidar. Tem várias coisas legais nesses links que eu passei para vocês, obviamente, né? Mas relacionadas a isso aqui. Mas tem uma identificação de algum modo com o objeto, né? Você quer dizer, tem um objeto e sobre essa base surge a luminosidade, né? Não é do nada, né? É de alguma coisa, tem sempre alguma coisa que a gente toma por base. Não vai falar disso, acho que aqui ainda. Mas é algo que tem sempre uma camada anterior, como se fosse a história do tricô lá que o Lama estava falando. Tem uma laçada anterior, né? Não é do nada. Tem uma laçada anterior. A partir daquela laçada a gente dá outra. Vai costurando tudo aquilo, né? Então, a substância das coisas é a luminosidade da mente. A substância das coisas com as quais a gente se relaciona, né? Elas surgem pela luminosidade da mente. Claro que sobre uma base, como a Audrey está falando, a senhora fala, o que é a luminosidade da mente? É a nossa capacidade de criar? Não é só a capacidade é a capacidade de criar, mas é assim, mais diretamente assim, a gente olha pro Lama Santen e vê o Lama. A gente não vê o Alfredo Avellini. A gente não vê o Alfredo Avellini. A gente vê o Lama, né? Outras pessoas olham para ele e veem, nossa, que cara bonito, sei lá, porque o Lama anda mais bonito, cada vez ele tá mais bonito, parece, e mais novo, né? Pode ser que alguém olhe e fale assim, nossa, que cara lindo, ou ai, que cara, sei lá o quê, mas a gente vê o Lama, né? Não é que a gente pensa e sabe que é o Lama, a gente vê o Lama e brota alguma coisa assim, umas pessoas têm medo. Ontem tava, quarta-feira estava no céu e uma pessoa que teve medo de chegar perto do Lama, achava que não podia, que era só para os budistas mesmo, para os iniciados na mente dela. Então, assim, brota alguma coisa, mas do mesmo jeito surgiu o Lama, né? Só que algumas pessoas, surge o Lama, a gente quer correr, abraçar, ou entregar o kata, ou se jogar no pé dele. Outros ficam com medo, se retraem, fogem, né? Porque, o Lama é uma coisa muito distante para mim, muito, né, inalcançável. Mas a luminosidade da mente é ver o Lama ali, né? Criar o Lama a partir da nossa história com o Lama, a partir da figura dele que tá lá, né? Então não é que a gente vê o Lama a partir do nada, né? Não tem nada ali e tá vendo o Lama. Não é o caso, a gente não tá nesse ponto, né? De criar a partir do nada. Tem o Lama, tem uma figura ali, tem uma base, né? Mas a luminosidade da mente para nós é ver o Lama. Pode acontecer em algum momento que eu desejo do fundo do meu coração que não aconteça com ninguém de nós aqui, mas pode acontecer
de daqui a pouco a gente não vê mais o lama no Lama Santen. Entende? Da mesma forma que, vamos pegar uma coisa, um exemplo mais leve que a gente já falou, da mesma forma que tem uma hora que a gente não vê mais o namorado. Aquilo já não funciona mais. Aquilo já não... Antigamente, no meu tempo, eu falei assim, não descurti. A gente falava, não sei como é que chama agora, mas na época era descurtir. Essa base são nossas marcas. Não, tem uma base que já foi construída previamente. Então, pensa no exemplo do tricô, né? Tem uma base ali, que você já deu uma laçada anterior. Então, pode ser as coisas que a gente já fez, a forma como nossa mente já operou, todas as nossas marcas, né? Mas, por exemplo, quando a gente vê o lama no Lama Santen, né? Tem um Lama Santen ali, né? Como uma base mesmo, base de designação, que a gente chama, né? Mas eu vou lá e designo, Lama Santen. E eu não só designo, brota uma energia porque eu tô vendo o Lama Santen. Movimento e energia, né? A gente tem a nossa mente opera assim, ela vê alguma coisa, ela quer se aproximar ou quer se afastar, minimamente, ou é neutra, né? Mas ela tem um movimento ali cada vez que a nossa mente apreende alguma coisa, né? Com base nas nossas marcas, né? Às vezes acontece pela primeira vez. Muitos de vocês pode ter acontecido isso. Primeira vez que vocês estão vendo o Lama Santen, já... Comigo aconteceu isso. A primeira vez que eu vi o Lama Santen, eu falei, nossa, que saudade de escutar isso. Eu nunca tinha visto o Lama Santen, nunca tinha escutado aquilo. Mas aquilo parecia muito familiar para mim. Fez muito sentido. A gente pode pensar, marcas de vidas passadas. Ou a gente pode pensar, vários fragmentos de compreensões que eu já tinha tido nessa vida que se juntaram naquela fala do Lama. E eu, que legal, estava reconhecendo aquilo. Mas seja como for, né? Quando eu ouvi aquilo, fez sentido e aquilo falou, que alegria, que saudade, que vontade, não sai mais daqui, né? Coisas assim. Aquilo move a gente, né? Então, a gente não precisa se complicar muito se a gente não quiser. Não precisa achar que tudo é muito místico, assim. Mas pode ser também. E pode ser que você tenha tido essa experiência também. Tem visto pela primeira vez o Lama Santen ou qualquer outro mestre, o Dalai Lama. Uau! Tem pessoas que olham aquilo e não bate nada, né? Sei lá o que é que acontece. Mas a gente tem marcas que fazem com que aquilo que está surgindo, que está na nossa frente, adquira se transforme em uma outra coisa, né? E o importante é que dessa outra coisa a gente responde com uma vontade de se aproximar ou de se afastar. Isso que é mais importante ainda, né? Não é só uma compreensão cognitiva, né? Então, a originação dependente é inseparável da noção de luminosidade. Já passamos por aí, né? Então, a substância das coisas é a luminosidade da mente, né? O que a gente verdadeiramente vê é a luminosidade da mente. A gente não se relaciona com paredes, com tijolos. A gente se relaciona com as coisas que brotam pela originação dependente, que são sustentadas pela luminosidade, né? Elas surgem através de uma originação dependente. Então, aquela pergunta da Audrey. Se não tiver aqueles tijolos, eu não vejo o templo. Se não tiver o tijolo. Mas o templo não é explicado pelos tijolos, né? Se não tivesse o tijolo lá, a gente não viu o templo. Mas o fato de ter tijolo não garante que a gente vai ver templo lá. A gente vai ver qualquer coisa, né? Pode ser que a gente veja, mas não vai. O templo que surge para nós não é explicado pelos tijolos, né? Se não tiver aquele ser com aquela barba meio torta, eu não vejo o namorado. Mas se tiver, eu posso ver ou posso não ver o namorado, né? Depende da luminosidade da mente e da originação dependente. A originação dependente tem o cara com a barba meio torta e daquele cara com a barba meio torta surge o namorado. Mas na hora que surge o namorado, eu só vejo o namorado. E respondo pro namorado, né? Isso é originação dependente que acontece por meio da luminosidade da mente. São termos que estão muito interligados, né? Sendo a luminosidade da mente algo mágico e vivo, aquilo pode se manifestar por um tempo e depois deixar de se manifestar. E depois pode voltar a se manifestar ou desaparecer de novo. Aquilo é vivo, pessoal. Aquilo é vivo, pessoal. Aquilo não é automático.
né? Não é uma coisa que surge sempre e é constante, não é automático. É vivo, surge, desaparece, surge, desaparece. Cada um opera a luminosidade da mente e por isso produz a aparência. Querem andar rápido? Então observem a originação dependente e a luminosidade de forma harmonizada ao prajna paramita, que é a vacuidade das aparências. Aí começa a complicar. Então vamos ver se até aqui a gente tá bem. Dá para entender, né? Assim, pensando assim, conversando, dá para entender, né? Então agora a gente precisa observar isso na vida da gente. Como é que é o mundo sutil onde a gente está olhando, né? Onde a gente está vivendo. Tem sempre uma possibilidade de a gente expandir, né? Então pensa que a gente usando aquele conceito de bolha que o Lama Santen fala, né? A bolha, ela está constituída pelas formas que a nossa mente, pela luminosidade da nossa mente, né? Ela está pegando as coisas materiais, por exemplo, como uma base e construindo coisas sutis, né? Como é que a gente funciona dentro das bolhas, né? E como que a gente poderia expandir? A gente precisaria perceber como é que a gente funciona dentro das bolhas, né? Que referenciais que a gente está usando, que tipo de aparências a gente está vendo e como que a gente está respondendo aquilo. Porque o que acontece? Deixa eu ver aqui. Por que acontece? Conforme o que a gente está vendo, conforme a bolha onde a gente sente que está, né, as nossas ações são naturais, né? Então, quando eu tô e a gente responde naturalmente sem ter consciência disso, né? Então, por exemplo, quando eu tô numa situação, deixa eu ver se eu consigo um exemplo direito para dar, para falar por que é importante a gente notar a bolha onde a gente está. Conforme a maneira como a gente percebe o que está acontecendo com a gente, né? O que a nossa mente está criando, a gente vai se sentir dentro de uma determinada situação, né? A gente vai se sentir dentro de uma bolha, né? E aí dentro dessa bolha as ações são naturais e elas são automáticas. Normalmente, dentro das bolhas, que o Lama chama de bolhas, a gente está agindo com base nos 12 elos da originação dependente. A gente está agindo com base no gosto ou não gosto, né? É assim que a gente vai responder. A gente precisa notar como é que a nossa energia responde nas bolhas para poder operar de outro jeito. Então, por exemplo, quando a gente está numa relação com alguém, com qualquer pessoa, deixa eu ver se consigo. Vamos supor que a gente está dando uma palestra, né? Vamos supor que todo mundo aqui é praticante, né? Então, vamos supor que alguém convida a gente para ir dar uma palestra sobre qualquer coisa do Dharma, sobre, sei lá, 4 novas verdades, whatever. Vamos supor que os nossos amigos, né, montaram lá um circo para a gente ir lá falar sobre 4 novas verdades. Aí pode ser que a gente vá com uma sensação de que a gente vai ensinar alguma coisa para alguém, né? E que pode ser que as pessoas nos avaliem, né? Então a gente pode ir para esse lugar com essa sensação de que a gente vai ensinar, de que os outros vão nos observar e vão nos avaliar, e surge essa bolha onde a gente vai sentir que precisa se defender, né? Nessa situação, se alguém fizer uma pergunta qualquer, a gente pode achar que aquilo está nos desafiando. Estou usando um exemplo só para depois tentar expandir esse exemplo aí. Pode ser que a gente se veja na posição de ter que se defender, né? Situação 2, né? A gente fala assim, nossa, que bárbaro, né? Nós vamos estudar, lá vão várias pessoas que estão sofrendo por causa de alguma coisa que não estão enxergando, né? E qualquer pergunta que alguém fizer vai ser maravilhoso, porque significa que as pessoas estão querendo entender melhor como que a vida é, e não sei o quê.
Aí quando a gente vai desse lugar, né? E alguém faz uma pergunta, a gente não vai nunca se sentir nada. A gente vai falar assim, que maravilhoso, vamos tentar aqui descobrir junto. A gente não vai se sentir ameaçado por aquilo, a gente vai se sentir alegre de poder... A gente vai olhar para aquela pessoa como quem está querendo saber alguma coisa de útil para ela, que ajude na vida, né? É outra situação. Então, dependendo do... É a mesma coisa, né? A mesma cena, vamos dizer assim, né? Só que em vez de a gente enxergar o outro como alguém que vai desafiar, a gente enxerga o outro como quem está querendo resolver o problema dele, né? Porque está sofrendo que nem a gente. É muito diferente. Então, numa, a gente está operando com os 12 elos, operando com gosto ou não gosto, querendo defender uma identidade. Na outra, não. Na outra, a gente está operando numa mandala. Uma visão livre, assim. Uma mandala de compaixão, inclusive. Né? Deu mais ou menos? Então, assim, dentro de cada perspectiva, a ação vai ser natural, né? Então, por isso que a gente precisa entender em que bolha que a gente está, ou em que paisagem que a gente está, né? Para poder olhar e falar assim, nossa, olha só o que está brotando aqui, eu estou respondendo... E perceber que a gente tem liberdade. Por que a gente tem liberdade? Porque toda a cena da pessoa que está se sentindo desafiada, né? E a cena da pessoa que está se sentindo alegre porque estão estudando junto, né? As duas são criações da mente, né? Só que numa, a gente está mais apertado, assim, né? E na outra a gente está mais livre, está mais livre, né? A gente tem essa liberdade. Quanto mais ampla for a nossa visão, quanto menos apertada for a nossa bolha, ainda que seja uma bolha, né? Quanto mais expandindo a bolha a gente conseguir expandir, melhor. Melhor é que a gente se expanda para além da bolha, né? Então, Lama vai falar disso, sobre a gente operar segundo os referenciais do Sansara, né? E segundo os referenciais das ações que estão fora do Sansara. Então, das 5 sabedorias, das 4 qualidades incomensuráveis, das 6 perfeições, né? Toda vez que a gente usa esses outros referenciais, a gente está se livrando um pouco da responsividade do Sansara, né? A Elder falou assim, mas isso não anula a responsabilidade, por exemplo, da expectativa que o outro cria sobre a gente, né? Não anula, porque cada um cada um tá olhando a coisa de um jeito, né? Mas a gente nunca vai saber. Dificilmente a gente sabe como é que o outro está olhando. Então, melhor a gente mesmo garantir olhar da forma mais elevada, né? É melhor, mas é melhor, né? Porque o outro a gente não vai saber. Aí, o que o Lama fala? Né? Como que é esse primeiro... Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém, por favor, fala alguma coisa? O incrível, né, Jane, que dependendo do olho que a gente leva para as situações, a gente não só cria a bolha, mas a gente se cria também, né? Isso que eu acho, essa sacada, assim, quando... Surge um euzinho ali dentro de cada situação, né? Que tá respondendo de um jeito ou de outro. Quando você olhou o namorado, nasceu a namorada junto, não foi só o namorado. Claro, claro. Surge toda a realidade, né? É impressionante a gente pensar nisso. Mas qual que é a desgraça nossa? A gente fica sempre... A gente não percebe isso acontecendo. Nem no nível mais grosseiro, imbecil do planeta, a gente não percebe. E a gente fica o tempo inteiro querendo dar conta da realidade, né? Como se ela existisse, assim. Então, a gente precisa notar isso acontecendo. E notar não só cognitivamente, né? Mas notar onde é que a nossa energia está presa, porque ela sempre pode estar livre. Ela sempre pode estar livre. A hora ela se prende, a gente precisaria entender, assim. Porque o que acontece com a história do namorado, por exemplo, né? E qual que é o sangue do Sansara? Por que a gente está preso no Sansara? Bom, primeiro que a gente não enxerga, mas beleza, a gente não enxerga, tudo bem, poderia ser só não enxergar. Mas o problema é assim, na hora que surge um namorado, né? Eu começo a gostar do jeito que a minha energia se move.
A gente fala assim, por favor, não me abandona nunca. Porque coitado do namorado, ele fez a nossa energia se mover de um jeito que a gente gosta, que traz prazer para nós. E aí a gente fica tentando garantir que aquilo aconteça para sempre, né? É por isso que está preso, porque tem coisas que a gente gosta, a gente ficou tentando ir o outro lado, coisas que a gente não gosta, né? Aquilo que aconteceu, né? Com o olho que eu dei para aquilo, eu não gostei. Então eu vou tentar garantir que aquilo nunca mais aconteça. E a gente passa a vida inteira fazendo isso, tentando garantir que as coisas que moveram, que hoje, do lugar onde a gente estava, olha só como uma coisa é tão louca, parece chão movediço, parece aquelas escadas do Harry Potter, assim, uma coisa que está se movendo o tempo inteiro debaixo do nosso pé. Porque assim, a forma que eu olhei para aquela coisa agora me deu prazer. Então, eu vou tentar sustentar aquilo para sempre. Porque eu olhei de onde eu olhei, né? Se eu tivesse olhado para aquela mesma coisa de um referencial mais amplo, talvez eu tivesse me alegrado e deixado aquilo passar, naturalmente, assim. Mas como eu olhei de um referencial super estreito, eu quero garantir aquilo. Como se fosse possível, né, isso acontecer. E como se daqui um dia eu não fosse mais achar que aquilo é tão bom assim. E já não quero mais. Então a gente fica nesse samba do crioulo doido a vida inteira. Vidas inteiras, né? Sem nunca se tocar. Mas mesmo quando você fala que a gente, no nível grosseiro, a gente não percebe. A gente pode até perceber no nível grosseiro, mas será que para a gente identificar o sutil não teria que daí sair do cognitivo e entrar na realização mesmo? Porque no nível grosseiro, muitas vezes, a gente consegue enxergar a criação, principalmente quando diz respeito ao outro, né? A gente consegue ver que a gente tá criando tudo aquilo, aquela imagem toda, e tá dando para o outro fazer a festa. Mas daí, será que para conseguir enxergar a energia que está se movimentando, não teria que passar do cognitivo para a realização mesmo? Não é passar para a realização, porque não é tudo, não é 0 ou 100. A gente precisa notar a energia, a movimentação. Ter um nível mais profundo de enxergar mesmo. Não precisa ser mais. São várias camadas de construção. Cada uma delas a gente pode notar, né? A gente pode ver como é que a nossa energia se move em cada uma delas. Em cada uma das camadas. No começo, acho que é importante... No começo, não é que a gente esteja todo mundo no começo, mas acho que sempre o primeiro ponto é jogar a luz, né? Não é ficar trocando de visão, né? É notar o fenômeno acontecendo, assim. Como é que eu vejo coisas... As coisas são clássicas, né? Quando a gente compra alguma coisa, aquilo passa a ser nosso, surge uma coisa que é minha agora. Então, né? Essas coisas são clássicas, assim. Mas a gente precisa anotar em todas as situações da nossa vida, olhar para tudo, todas as coisas da nossa vida. E vendo como é que as coisas brotam. Mas aí não é só isso. Então vamos seguir mais um pouquinho, porque a gente acaba esse texto aqui. E acho que vai ser tudo que a gente vai conseguir fazer. Mas aí a ideia é que a gente possa passar durante esses 15 dias estudando os materiais que eu separei para a gente estudar, e daí na outra semana a gente recupera, né? Isso aqui. Então, cada um opera a luminosidade da mente, por isso produz a aparência, né? Aí, querendo andar rápido, então observe a originação dependente e a luminosidade de forma harmonizada ao Prajna Paramita, que é a vacuidade das aparências. Então, Prajna Paramita é o olho que vê a originação dependente. Então, quando a gente fala que uma coisa é vazia, o que significa? Sabe uma coisa que me ajudou muito quando eu não lembro nem quem me falou, mas talvez tenha sido um texto assim. A gente pensa assim, mas que história é essa de que o negócio é vazio? O que isso significa, né? Então, por exemplo, é como se a gente pudesse abreviar, né? Como se a gente abreviasse. Quando a gente fala assim, essa presilha é vazia. Ela é vazia do quê? Como assim vazia? Vazia do quê? Né? Porque quando tem um copo vazio, a gente fala, bom, tá vazio de líquido, não tem nada dentro, né? Mas essa pelesilha aqui, por que ela é vazia, né? Porque a gente fala que é vazia, mas na verdade está falando assim, ela é vazia de existência independente. Então, a presilha que eu tô vendo aqui, ela
ela é vazia da existência dependente de ser uma presilha. Porque assim, ó, primeiro que para uma mulher sabe bem que é uma presilha, né? E quem tem cabelo comprido sabe bem que é uma presilha. Mas sei lá, para um homem meio desinformado, pode achar que isso aqui é um negócio que pode prender papel, porque também pode, né? Então assim, ela não é inerentemente uma presilha. É uma presilha para mim, porque eu tenho cabelo comprido e eu prendo com ela. Aliás, ela é a minha presilha, né? Mas ela não é então ela é vazia. Se ela fosse de fato uma presilha, todo mundo viria como presilha. Todos os seres e todos os reinos viriam como presilha, né? Ninguém ia achar, ter a ideia genial de que é um negócio para prender papel, porque afinal de contas é presilha. Mas como ela é vazia de uma existência intrínseca, independente de quem está vendo, então ela pode ser usada para qualquer coisa. Pode ser, sei lá, crianças podem ter até ideias mais criativas, assim. Mas isso significa, é isso que significa. Então, quando a gente está olhando qualquer coisa, e a gente tem pelo menos esse conhecimento teórico, essa compreensão teórica, né? De que a mente está criando as coisas o tempo todo por pura luminosidade, o que a gente está vendo depende da minha mente, depende das minhas histórias, depende de como a forma que eu estou vendo. Isso só acontece porque aquilo é vazio. Se fosse intrinsecamente alguma coisa, a gente não ia conseguir sobrepor coisa nenhuma. Ia ser aquilo e pronto. Mas nada disso é assim. Né? Nada disso na nossa experiência é assim. É isso que a gente diz que é vazio. Agora parece um mistério. A gente entra no cérebro e demora uns 500 anos para a gente entender o que afinal de contas é isso. E não tem um retiro que alguém não levanta e fala, Lama, o que é vacuidade, pelo amor de Deus, né? O que significa isso? Né? Mas é simplesmente isso. É simplesmente falar assim, putz, meu namorado, ele é vazio de namorado. Porque ele só é namorado porque eu acho que é namorado. Porque eu vejo namorado, né? Mas ele não é namorado, independente da forma que eu tô vendo. É isso só que significa, né? Mas a gente precisaria olhar para tudo. Daí o Lama fala que a gente recita o Prajnaparamita para tudo. Quando a gente recita o mantra do Prajnaparamita, a gente tá tentando, é como se a gente estivesse tentando ver aquilo como vazio, tentando ver a originação dependente naquilo, tentando ver a mente criando tudo por luminosidade, né? Então isso que ele fala, que ele quer dizer quando a gente acopla, né? Agora com a premissa de vacuidade, Gustavo, muito obrigada. Com mais clareza. É uma arranhada, né? A gente vai arranhando. Claro que a gente pode complicar tudo na vida, né? Mas eu acho, para mim, ajudou muito substituir vazio por destituído de natureza inerente. Então, não tem uma natureza... não é uma coisa que vai ser vista do mesmo jeito por todos, em todos os momentos, em qualquer situação. Não é isso. Eu estou criando daquele jeito. Então, para mim, aquilo é desse jeito, mas é vazio do que eu estou vendo. Não tem o que eu estou vendo ali. Independente de mim, né? Independente do meu olhar, da minha mente. Então, a gente vai aprofundando nossa visão disso, né? Então, aí o Lama fala, ainda dentro desse conselho, que é muito útil a gente olhar também, ele fala assim, ó, se for possível, sentem com calma na natureza e vejam tudo que está dançando dentro da originação dependente. Isso é muito legal. Para quem não tiver possibilidade de ir para a natureza, existe um documentário, não sei se vocês já viram, chama Microcosmos. É um documentário francês maravilhoso. E ele vai mostrar, ele começa mostrando um campo, assim, uma floresta, assim. E a impressão que a gente tem é que está vazia, porque não tem ninguém, nenhum ser humano lá, né? Mas aí ele vai aproximando aquela câmera e começa a mostrar os seres todos que estão ali. E fazendo coisas, né? Muito ocupados, fazendo coisas que a gente olha e fala, que isso, né? Porque cada serzinho daquele, ele tá vendo o mundo de um jeito, fazendo coisas que para ele faz sentido, que a gente nem consegue imaginar o que é, né? Mas visões bem estreitas, né? Que quando a gente vê os bichinhos fazendo isso, fica muito claro, especialmente com esse olhar, né? Obviamente. Então, se a gente puder olhar a natureza, maravilhoso. Se a gente não puder, a gente assiste esse filme que vai ajudar bastante. Eu vou colocar eu vou mandar no e-mail que eu vou mandar esse material para vocês, adicionais, eu vou mandar esse link do Microcosmos. É super interessante. Então, os mundos, aí voltando para o texto do Lama, os mundos
eles se interpenetram. Olha que interessante essa frase, assim. O mundo que cada um de nós e cada um dos seres enxerga, eles se interpenetram, né? Uma mesma coisa vista por todos os seres, eles são infinitas coisas, né? Só que elas se interpenetram, elas não coincidem necessariamente, mas elas se interpenetram. Os seres olham de certo jeito, outros seres olham de outro jeito e se interdevoram na natureza, né? Os mundos se chocam, as visões vão se entrelaçando e se interdevorando. Por exemplo, as flores se entrelaçam com as borboletas e com beija-flores. Tem vários mundos assim. Originação dependente, cada um olhando do seu jeito. Pura luminosidade. Todos os seres, beija-flores, abelhas, pássaros, formigas, com luminosidade na mente. O que será que esses... Quando a gente vê esse filme Microcosmos, a gente pensa assim, o que será que esse ser está vendo? O que ele está fazendo? Tem uma cena que vocês vão lembrar, quando vocês assistirem, vocês vão notar. É um insetinho, assim, que eu acho que é uma formiguinha, se não me engano, levando um pedacinho de terra numa superfície, assim. Daqui a pouco aquele negocinho de terra cai por cima dela, ela cai junto esses borrachos. Dá uma compaixão, a gente quer pegar aquele pedacinho de terra e ajudar aquela formiga, mas a gente não saberia o que ela está fazendo, né? É impressionante a gente pensar isso. E se a gente pensa isso considerando todos os seres humanos, que cada um está vendo um mundo, é impressionante a gente pensar desse jeito. Dá um negócio. É mais do que a gente é capaz de compreender, né? Que cada ser está vendo um mundo e os mundos todos se interpenetrando, se chocando. É o que a gente mais vê, afinal, aliás, né? Coisas se chocando, né? Então, em muitos níveis, uns se apoiando e outros se devorando. Olhem isso, contemplem isso. Olhem os vários seres, cada um com ideias próprias, com fixações de um certo tipo. Só conseguem ver as coisas daquele jeito. A gente também tem isso, né? Tem coisas que a gente só consegue ver de um jeito. A gente precisaria tentar expandir cada vez mais. Usar a sabedoria do espelho, que o Lama Santen fala. Tentar imaginar como é que aquele outro ser está vendo aquela mesma coisa. A gente não consegue. A gente não consegue fazer isso, muitas vezes, né? Às vezes eu fico tentando imaginar meu cachorro, assim, o que ele está vendo, né? Os seres do reino animal, a característica do reino dos animais é a estreiteza de visão, né? Eles só percebem determinadas coisas, assim, muito poucas coisas. Mas a gente antropomorfiza os animais. A gente acha que eles estão vendo a mesma coisa que a gente. A gente acha, meu cachorro sentiu saudade de mim. Puta, sei lá o que é o cachorro... Eu não tenho a menor ideia de como que o cachorro está vendo o mundo. Ele vê de uma forma muito, muito estreita. Ele percebe muito poucas coisas, né? Alguns mais. Daí a gente vê coisas espetaculares acontecendo, o cachorro ajudando o rato e sei lá o quê, né? Mas, em geral, eles conseguem ver coisas muito estreitas. Mas a gente olha pro cachorro e antropomorfiza, né? Acha que ele tá vendo a mesma coisa que a gente, que ele é da família. Não é, gente. Que jeito que ele tá vendo o mundo? A gente não tem ideia. Assista esse filme, vocês vão ver o que eu tô tentando dizer. Então, olhem os vários seres, cada um com ideias próprias, né? Meditem em meio à natureza, vocês vão ver a multiplicidade de mundos. Vocês vão ver cada um deles construindo por originação dependente as suas aparências. Eu acho que o Lama disse para a gente ver a natureza e outros seres animais, bichinhos, sei lá, porque são mundos muito diferentes dos nossos, né? A gente pode... Talvez seja mais fácil a gente imaginar que eles têm... Mas cachorro, que já é um pouco próximo da gente, a gente já acha que pensa igual a gente. Que vê o mundo igual a gente. Pessoa, então, imagina... As pessoas, a gente tem certeza que elas veem igual a gente. E não veem. Cada um tá vendo um mundo. Não é louco pensar isso? É muito louco. Cada um deles se prendendo dentro de perspectivas próprias. Vocês vão contemplando aquilo que é o laboratório, é a lista de exercícios dos ensinamentos. Vocês vão integrando a multiplicidade de coisas. Vocês têm a própria visão de vocês, mas como vocês estão vendo outros seres,
começam a entender os outros seres em seus próprios mundos. Essa sabedoria do espelho. Quando a gente entende o outro dentro do mundo dele, a gente já não está mais operando dentro do sansarão. A gente já está tirando o pezinho, já é uma sabedoria. A gente está dentro da mandala de sabedoria, né? E assim vocês vão entendendo o aspecto da originação dependente e da luminosidade da mente que os seres vão sustentando. Esses seres não só pensam diferente de nós, eles veem tudo diferente, constroem mundos diferentes. E aquilo funciona, é muito interessante. Então esse é um método rápido de avançar. Todos os yogis sentaram na natureza e contemplaram a natureza, vendo a aparência das coisas. Agora é uma coisa linda que o Lama fala, o Dharma, né? Ensinamento, a compreensão de como as coisas são, o Dharma não está escrito nas palavras, não está nos livros. Está escrito nas aparências. Se vocês quiserem ler o Dharma, leiam as aparências. Todos os mestres vão dizer, vocês vão ler nas aparências. O Dharma nunca vai desaparecer, porque ele está escrito nas aparências. Uma coisa mais linda. Vai desaparecer como? Não tem como desaparecer. Tem sempre um ser que vai furar a aparência e ver o que está por trás. E vai furar mais e vai ver o que está por trás. E mais, sempre vai acontecer isso. Então esse é o Dharma, é furar a aparência e ver o que está por trás. Até chegar em lugar nenhum, que é onde o Buda chegou. Que é na própria iluminação, né? Então, chuchus, esse é o resumo do primeiro conselho, né? Aí, a minha irmã está falando, é subjetivar o comportamento objetivo, né? Não existe comportamento objetivo. É sempre subjetivo. A gente está olhando do nosso jeito, acha que é um objetivo, porque a gente estabelece alguns padrões. O que eu quis dizer é assim, a gente, por exemplo, estavam falando do cachorro, que a gente fala assim, ele tava com saudade. Então, tipo, ele chega abanando o rabo e a gente acha que ele tava com saudade. É nesse sentido que eu quis dizer. Mas a gente vê uma pessoa olhando para uma direção e fala, ela tá vendo tal coisa. Não, ela só tá olhando para a esquerda. Né? Nesse sentido do comportamento objetivo. Talvez ela esteja só olhando para a esquerda, né? Nem também o cachorro não esteja só abanando o rabo. Pode ser que esteja acontecendo outras coisas, mas a gente não sabe o que é, né? A gente começa a explicar tudo, assim, do jeito que a gente mesmo vê, né? Mas a gente nem entende que o jeito que a gente mesmo vê é referenciar, é autorreferenciado. A gente nem enxerga que a gente está dizendo tudo com base no que a gente está vendo, só. Não é na forma como as coisas são. É com base no que a gente quer, né? Isso é muito, muito, muito complexo, muito profundo, né? Mas esse é a liberação, gente. Assim, o primeiro conselho é assim, olha, vocês atingem a iluminação. Mais ou menos isso que ele está falando no primeiro conselho, né? Se a gente se aprofundar e for buscando essa compreensão. Agora, o que a gente precisa primeiro, né? Primeiro a gente precisa de um pouco de shamatha. Um pouco. Precisa um pouco parar. Porque a gente está abraçado com as aparências, está nadando nas aparências, assim. A gente precisa de um pouco parar. Né? Se a gente não parar um pouquinho, a gente sai sendo arrastado pelo cabelo para lá e para cá a vida inteira, o resto da vida, de novo. Né? Porque a gente já aconteceu isso com a gente várias vezes, né? Com certeza. Então, olha só, deixa eu projetar aqui para vocês uma coisinha. Para vocês verem. Então, eu fiz isso aqui, quer ver? Para tirar a tela. Então, ó, vou mandar esse documento para vocês, né? Esse arquivo. Então, conselho 1, tal. Retiro Conselhos do Coração, São Paulo, 2019. Eu vou colocar a transcrição que a minha irmã preparou numa pasta no Dropbox e vou passar o link para vocês. Dessa pasta do Dropbox. Tudo que a gente for olhando durante todo o nosso estudo, a gente vai colocar nessa pasta, vocês vão ter acesso à pasta, né? Mas o mais legal é ver o vídeo, de novo. Daí tem o Lama falando, né? É muito mais legal, né? Mas tem a transcrição, caso... A transcrição ajuda se a gente quiser estudar mais depois, né? Aí, retiro de inverno, né? Aqui eu destaquei algumas falas, assim, uns trechinhos aqui do retiro de inverno, onde o Lama está falando sobre originação dependente, né? Alguns trechos, assim. Mas vocês podem assistir o retiro inteiro. Nesse caso, o vídeo inteiro, né? Nesse caso, ele vai falar até um determinado ponto aqui
sobre originação dependente. Depois ele vai falar sobre o texto Iluminação da Sabedoria Primordial, que é um texto super complexo, que a gente pode estudar depois, né? Mas eu só trouxe esse link desse vídeo aqui, porque nesse trecho ele fala de originação dependente. Claro que se vocês quiserem ler, assistir tudo, ver o Iluminação da Sabedoria Primordial, maravilhoso, né? Mas é outro estudo, seria um outro estudo, né? Eu estou tentando só apontar onde que o Lama falou sobre originação dependente, né? Aqui no Retiro de Verão, ele falou sobre o Sutra do Coração e o roteiro de 8 pontos, que é o Prajnaparamita. Então, esse primeiro conselho, ele está falando de originação dependente, que não está separado da prática do Prajnaparamita, lógico, né? Então, aqui tá um vídeo do Retiro de Verão que ele explicou Sutra do Coração do Prajnaparamita linha por linha, né? E falou também da história das laçadas. É muito legal. Ele fala assim, ó, a teia de malha precisa de um software específico, ou seja, a construção que for feita é usada por base para fazer a construção seguinte. Então, aquela história, a gente vê com o namorado, aí a gente começa a contar criar uma baita história para aquele namorado, coitado, vai ter que fazer muitas coisas, outras laçadas. Então, é perfeitamente justo chamarmos isso de uma teia, o crochê de malha. Porque fazemos uma laçada, essa laçada tomamos por base para fazer a laçada seguinte, e isso é originação dependente. A laçada original não é senão o fio, mas eu deixo de ver o fio. Pego a laçada e faço outra, e outra, e outra. Eu acho uma experiência interessante a pessoa criar dentro de uma prática um nível grosseiro. Fazer várias práticas, depois puxar os 2 fios e tudo se desfaz. Tinha uma menina fazendo tricô nesse retiro que o Lama encheu o saco dela para ela desmanchar o tricô. Ela não desmanchou, ela terminou e deu pro Lama. Para puxar o fio e desfazer tudo, ela não teve coragem. Porque ainda que tenhamos construído um tecido, nenhuma das laçadas tem solidez. Isso é a própria dissolução das aparências do samsara. E aliás, eu fiz esse comentário lá no retiro. A gente nem precisa desmanchar o crochê. A gente pode ver o fio no crochê, a gente não precisa desmanchar. Esse seria a vacuidade mal-humorada, né? A gente não faz, né? Então, nesse nível tem a prática das mandalas de areia, né? Também toda colorida que depois desmancha tudo. E daí ele vai falar, aí o Lama cita essa frase, né? Depois que tem a recitação no mantra do Prajnaparamita, né? O Avalokitesvara vai dizer para Shariputra: dessa forma que o Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda Prajnaparamita. Ele treina no reconhecimento da laçada que serve de base para outra laçada, que serve de base para outra, e olha com cuidado a luminosidade, que a agulha e o fio são essencialmente a luminosidade da mente construindo isso. Só que depois da primeira laçada, quando aquela serve de base para a segunda, outras realidades vão aparecendo como as laçadas que são disponíveis para que eu passe o fio e construa adiante. Só que as construções adiante também não têm substancialidade. Surgem camada, outra camada e outra camada, camadas sucessivas do próprio samsara vão surgindo. Quando uma camada inteira do samsara desaba, encontra outra camada por baixo. Quando olhamos as tragédias do samsara, elas são apenas camadas do samsara que desabam e tem outra camada abaixo. É super bonito, esse trecho do retiro é maravilhoso, assim. O Prajnaparamita, que é tão misterioso, que é tão complexo, ele é basicamente isso daí. A gente enxergar a luminosidade da mente operando, né? A gente vendo o mundo assim. Daí tem aqui também tem um vídeo do Marcelo Nicolodi, então, falando sobre a prática do Prajnaparamita, dos 8 pontos, né? Que a gente faz no SEB. Tem um vídeo também que eu propriamente não assisti agora, eu não lembro de ter assistido, se eu assisti inteiro também, mas um do Gus, falando sobre o Prajnaparamita no SEB Campinas. Então, eu vou mandar esse arquivo para vocês poderem estudar aí por aí. Então, chama para não ser arrastado pela bolha. Exatamente. Para a bolha, o Evandro falou, né? Chama para não ser arrastado pela bolha. É para não ser arrastado. Para não se para a bolha não convencer a gente de que ela é de verdade. Né? Porque senão a gente não tem a menor chance de observar a mente operando desse jeito, sabe? Tá bom, amorzinhos? A gente vai encerrar agora esse estudo.
Eu também vou mandar para vocês um link do último retiro aqui do Lama Santem, do finalzinho do último retiro, que o Lama fala da dedicação. É super bonito. Eu vou mandar para vocês. Tinha separado aqui, mas eu não consigo transmitir direto, assim, passar agora no Zoom ou retiro lá, pra gente ver, dar para tudo aqui, né? Mas eu vou mandar esse trechinho, assim, o link do trechinho para vocês verem. O Lama explicando a dedicação de méritos, né? Agora a gente vai fazer a dedicação de méritos. Só vou resumidinho, assim, dizer que, assim, por exemplo, no retiro ele fala, o Lama falou pra gente dedicar os méritos, né? Pra gente deixar que as compreensões que a gente tem, que elas operem na nossa mente, né? Como se ele fala da descida das bênçãos, no momento que a gente faz a dedicação de méritos, né? A gente quer que a compreensão que a gente tem, que ela se aprofunde cada vez mais, né? E quando a gente dedica, a gente quer que isso aconteça também com os outros, né? Então, é como se a gente expandisse, assim, falar, bom, que qualquer compreensão que eu tenha tido agora, que eu vou ter daqui para frente, né, no meu caminho, que todos os seres também tenham. Então, ele fala para a gente dedicar para os seres que a gente perdeu, para os recém-queridos que morreram, que eles tenham essa lucidez onde quer que eles estejam. Né? Hoje teve aquela tragédia lá no hospital no Rio de Janeiro, que eu fiquei super tocada, super triste. E que a gente, então, que todos os que estão envolvidos ali tenham lucidez, eles consigam enxergar além dessa bolha terrível que eles estão nesse momento, assim, né? Neste momento, as pessoas que estavam envolvidas naquele desastre, eles estão, assim, numa bolha que parece ser de concreto, né? Super densa e super sofrida, com raiva, com medos. Então, a gente aspira que eles se livrem dessa estreiteza que agora eles estão vivendo, né? Que eles possam expandir a visão, além do que eles estão passando agora, né? É super lindo, assim, a gente podia assistir esse vídeo e toda vez que a gente for fazer dedicação, a gente lembrar do que a gente está fazendo, né? Aí ele vai falar do Dalai Lama, vai falar do Shagyu Rinpoche também, então nas preces finais, né? Mas eu vou mandar esse link para vocês assistirem, nesse ponto certinho, assim. E agora a gente faz a dedicação de méritos mesmo. Então eu vou projetar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Não consigo projetar, só quero botar no ponto aqui. Então, eu vou compartilhar de novo a tela aqui. Eu mandei essa sadhana também para vocês, caso vocês não tenham. A gente faz a dedicação e depois a gente vai fazer logo a última prece. Hoje a gente não vai fazer a dedicação completa. No outro dia a gente faz com mais tempo. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas, Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente faz essa última prece.
que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lopcho Sum Ring Luche Zanling Sasum Chapata Druju Chosun Wada Midra do Sungele Shou. Então, obrigada, queridos. A gente segue, então. Eu vou mandar um e-mail com todos esse material que a gente comentou hoje. E daí, ao longo desses 15 dias, quando vocês forem assistindo as coisas e vendo, e surgindo insights ou dúvidas, ou o que quer que surja, né? Vocês podiam anotar, assim, daí no próximo encontro a gente conversa sobre isso, né? Mas esse estudo aqui, ele não vai funcionar só na sexta-feira das 7h30 às 9h, né? Porque eles são muito profundos, pelo menos esse início, assim, são muito profundos, né? A gente vai precisar ver outras fontes, refletir, né, com outros materiais. Então, só o nosso encontro aqui, ele não é suficiente para a gente avançar mesmo, né? Mas aí a gente pode ir discutindo tudo que for surgindo. A gente não tem pressa mesmo para terminar o estudo. Mas por outro lado também a gente tem 14 conselhos para ver, a gente pode ir avançando também, dar uma volta, né? Eu pretendo na quarta-feira, depois que no SEB São Paulo, depois que terminar o estudo que a gente está fazendo Felicidade Genuína, a gente estudar os 14 conselhos também do Lama. Então é um outro lugar, com outras pessoas, outro momento, né? A gente pode ver tudo de novo, assim, mais para frente. Então, assim que a gente vai funcionando, né? Meio circular, assim, dando volta, mas avançando, né? Aí, como diz o Lama, até que a ponta de cima ajuda com a ponta de baixo, porque a gente percebe que não sai do lugar, né? Então, é assim que a gente vai fazendo, vai sendo em círculo, né? Mas a gente precisa andar no círculo, pelo menos, né? Tá bom, chuchus? Então, muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Para vocês, queridos. Beijo, beijo. Tchauzinho. Obrigada, Jani. Obrigada. Tchau, grata. Beijo. Beijo.